Olá a todos, um bom início de semana e um bom início de tarde, já são 12 horas e 15 minutos, meu muito obrigado a você que nos acompanha na capital, em Manaus, e a você, é claro, amigo telespectador do interior. Muito obrigado mesmo, até onde chega o sinal da emissora mais popular do nosso querido estado. Vamos dar início a mais uma semana de trabalho e com a certeza de que tudo é possível aquele que crê. Estamos aqui, né? Com muita força de vontade, fazendo o nosso melhor. E é exatamente essa frase que eu quero trazer para você. Dentro dessa frase, eu sempre falo que a gente precisa fazer sempre o nosso possível, porque o possível está nas mãos de Deus. Mas nós precisamos sempre fazer o possível da melhor forma. É muito bom a gente poder terminar um dia de trabalho, a gente poder chegar à noite, quando colocar a cabeça, não é isso, no travesseiro, estar com a consciência tranquila de que hoje eu fiz o meu melhor. E é isso que eu peço a você, não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é um pedreiro, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um apresentador, se você é um radialista, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua função. O importante é fazer o possível e da melhor forma possível. 12h16, sejam todos bem-vindos. No ar, mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito bem, são 12 horas e 17 minutos, já vamos trazer inclusive logo a primeira informação e inclusive é um assunto muito comentado nas redes sociais, viu, meu querido Monteiro? Porque, vem comigo aqui, Sidney, na sexta-feira, aconteceu uma manifestação da Polícia Militar em busca, é claro, dos seus direitos. E a gente está sempre aqui para divulgar o que é notícia, o que é informação. A Band, o jornalismo da Band, a qual nós temos uma parceria aqui, o nosso Band Cidade, que acontece de segunda a sexta, sempre às 10 para as 7 da noite, traz aí as principais notícias, as principais informações do dia, e é claro que a gente sempre aproveita aqui também para comentar esses assuntos do dia. Mas olha, lembrando que na manhã de sexta-feira, durante cerimônia de entrega de viaturas e helicópteros para o patrulhamento ostensivo na capital e no interior do Amazonas, que contou inclusive com a presença do governador Davi Almeida. Nós temos a matéria, coloca aqui a matéria pra gente. As 50 viaturas entregues hoje durante a cerimônia do governo do estado vão dar apoio no policiamento ostensivo na capital, que sofre com a falta de segurança por conta da crescente onda de violência e criminalidade nas ruas. Irão ajudar no combate à criminalidade na cidade de Manaus, no interior. Isso tudo perpassa pelo trabalho da Secretaria de Segurança, pela renovação da frota, para dar melhores condições de trabalho aos policiais militares, a policial civil. Além dos veículos, 2 helicópteros também vão reforçar o aparato da polícia. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, um desses helicópteros vai ser utilizado para monitorar os municípios do estado. Para apoiar ações no interior, é claro, a fronteira é a prioridade para a gente poder, é a área mais violenta, é a área mais sensível, e nós pretendemos sim mandar essas ferramentas de trabalho para o interior. Algumas dessas viaturas também vão para o interior. Esse grupo de policiais aproveitou que o governador participou da cerimônia para cobrar os direitos na parcela do escalonamento, pagamento da database e promoção de classe. Porque a nossa lei é anterior à eleição. Desculpa que é momento eleitoral, não interfere, porque a nossa lei é muito anterior. Desculpa que fere a lei de responsabilidade fiscal, também não tem nada a ver. Porque nossa lei anterior tinha que ter previsão orçamentária para esse pagamento em janeiro. O governador Davi Almeida comentou que está empenhado para solucionar essa situação. 90% a questão financeira já está resolvida. Os impactos que isso possam causar nas finanças do Estado, dá para absorver, dá para pagar. Eu só preciso, como eu falei, de uma segurança jurídica que me garanta essa condição, as promoções, o escalonamento, para que eu não possa sofrer sanções posteriores. Na verdade, são dois temas em um só. O primeiro, é claro, a questão dos equipamentos, a questão aí dos veículos, do helicóptero, que vai servir, a gente tem as imagens aí que vai servir exatamente para trabalhar na qualidade da questão da segurança do nosso estado, que é realmente muito preocupante. A gente sabe que a violência vem aumentando bastante no estado do Amazonas
E a gente não pode ter em mente de forma alguma o que se tem em mente em São Paulo e Rio. Você vai em São Paulo e Rio de Janeiro, o que se comenta lá é que, infelizmente, a polícia faz um trabalho de enxugar gelo. Eles não conseguem resolver o problema, por exemplo, do tráfico e, principalmente, também baixar a violência. Rio e São Paulo. Então a gente não pode e nem queremos, é claro, que o nosso estado do Amazonas venha viver o que Rio e São Paulo e outras grandes capitais do nosso país vivem. Esse é um ponto. Então a gente acha louvável, acima de tudo, o investimento pesado na área da segurança. O outro ponto que a gente está vendo aí são os manifestantes, que são, é claro, profissionais da área de segurança, são policiais que estão aí lutando pelos seus direitos, eram inclusive direitos que já deveriam sido colocado em prática, e aí veio toda essa questão política, caça no caça governador, o governador caçado não deu aí essas regalias, e aí veio agora o governador Davi Almeida, que é o governador interino, então ele está meio preocupado também se ele pode se prejudicar legalmente ou não, então fica nesse impasse. Nós vamos, inclusive, eu fico pela última palavra dele, que ele falou aí, a você que nos acompanha aqui no Exija Seus Direitos, a qual ele disse que financeiramente não tem problema, já tem como dar esse aumento aí que o pessoal está pedindo. Ele só precisa de um amparo legal. Então a gente precisa agora saber qual é o prazo para esse amparo legal, para que os nossos queridos policiais, a todos da área de segurança, eles possam ter uma certeza e a gente, população, acima de tudo, saber, né, se isso vai acontecer ou não. É isso que a gente espera, mas eu sempre lembro a você, continue de olho na tela, de olho na Band, porque tudo que é notícia, tudo que é informação, a gente passa aqui para você. Olha, 12 horas e 22 minutos, eu quero lembrar que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais realizou um levantamento das áreas de maior vulnerabilidade na capital. E é algo preocupante, porque por conta, é claro, das chuvas que atingiram a cidade nos últimos meses. É impressionante o número e a quantidade de áreas de risco que nós temos aqui na capital amazonense. A gente tem a matéria, né? Coloca a matéria aqui para mim. As chuvas na região foram muito intensas durante o final de 2016 ao início de 2017, causando vários problemas para a população. Comparado com o ano passado, a gente teve mês que a gente teve a quantidade de ocorrências quase que dobrou e triplicou. Então, a quantidade de chuva, que a previsão que nós tínhamos era para ficar dentro da normalidade, foi acima da normalidade. O levantamento das áreas de risco alto e risco muito alto foi realizado a partir de fevereiro deste ano. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais aponta que existem 734 áreas de risco na capital. E um estudo foi realizado para apontar os locais mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos. Das mais de 700 áreas de risco na capital, o diagnóstico do CPRM apontou que 58 áreas estão em situação de risco muito alto e 851 casas estão vulneráveis. As áreas de maior concentração são as zonas norte e leste. São áreas que já são suscetíveis a deslizamentos, né, em função de terrenos que não deveriam ter sido ocupados e foram ocupados por moradias irregulares, e isso aliado à quantidade de chuva muito grande que caiu aqui na cidade entre dezembro e janeiro, uma coisa aliada à outra. O evento foi encerrado com a entrega de mapas das áreas de risco de Manaus para os profissionais da Defesa Civil. E essas áreas, elas precisam ser muito bem trabalhadas, elas precisam ser, são áreas extremamente preocupantes. A gente sabe como é que é a nossa região, a gente sabe como é que é, a gente brinca, mas é algo muito sério, porque a gente fala que sempre no Amazonas, ou é muita chuva com sol, ou é muito sol com chuva. Então não tem para onde correr. E essas chuvas, quando vêm, elas vêm forte realmente, principalmente, ó, você vê essas imagens aí, são aquelas pessoas que invadem áreas verdes, que invadem qualquer tipo de terreno que não pode ser invadido, são pessoas que se aproveitam. A gente sabe que muita gente que invadem essas áreas são pessoas inocentes, e muitas das vezes, e não são todas, mas muitas das vezes são pessoas que são iludidas por outras. O pessoal vai lá, né, inclusive já existe um estudo sobre isso. Eu espero daqui uns tempos a gente começar a mostrar a cara aqui dessas pessoas que movimentam milhões e milhões invadindo terras, principalmente essas terras em área de risco, porque eles vão lá, invadem, desmatam, aí começam a pedir pro pessoal inocente que não tem onde morar, que eles façam um barraco qualquer, que eles fiquem morando lá, que é para pressionar, né, para ver aquele cunho social, aí para que os nossos governantes amoleçam o coração
e aí que continue nessa área. Aí vem uma chuva e acontece inúmeras tragédias, como todos os anos acontece no estado do Amazonas. E aí sempre quem leva a culpa? A administração, sempre vai ser assim. Mas existe também um pessoalzinho por trás aí que precisam, inclusive, a gente lembra que já existe uma investigação em andamento para colocar quem são essas pessoas que movimentam esses focos de invasões nessas terras. É lamentável isso, porque usam, inclusive, pessoas de boa fé. E é lamentável. E aí não tem nada. Pessoal, eu não tenho onde eu morar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, vai para lá, fica morando. Vem uma chuva, um deslizamento, acaba com tudo. Muitas das vezes acaba tirando a vida das pessoas. E aí a sociedade toda fica dizendo, e aí agora? De quem é a culpa? A culpa são de todos nós, na verdade, né? A culpa é de todos nós, essa que é a grande verdade. Nós, como meio de comunicação, tem que mostrar a verdade. O poder público precisa agir e as pessoas de bom coração também precisam tomar atitudes certas. E como é que está a nossa eleição no estado do Amazonas, hein? É cada reviravolta, nós falamos isso na sexta-feira aqui, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Pois é, os rumos da eleição suplementar no Amazonas, você sabe que na última sexta-feira nós falamos que mudaram de direção novamente e o Tribunal Regional Eleitoral já trabalha para realizar a votação que vai definir o novo governador do estado no dia 6 de agosto. Isso se for apenas no primeiro turno, né? A mudança ocorreu por conta, é claro, de nova decisão do STF, do ministro Celso de Mello, que entendeu que o recurso que foi deferido liminarmente pelo ministro Ricardo Lewandowski no dia 28 de junho deveria ter sido enviado para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e não para a instância superior. Nós temos a matéria? Coloca aqui para mim aqui. A sede do Tribunal Regional Eleitoral voltou a ficar movimentada com a maioria dos candidatos ao cargo de governo do estado. O motivo foi a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que determinou a retomada das eleições suplementares ao governo do Amazonas de forma direta. Para este cientista político, a reviravolta gera um conflito para o eleitorado, devido a 3 segmentos políticos que lutam pelo futuro do estado. Existem 3 movimentos fortíssimos em Brasília e nos tribunais de Brasília que querem, por exemplo, eleição indireta, e aí capitaneado pelo atual governador do estado do Amazonas. Temos uma movimentação que querem segmentos políticos no estado do Amazonas que querem o seu retorno, que é o caso, por exemplo, do Zé Melo e Henrique Oliveira, e temos outros segmentos que são os próprios candidatos, outros que gostariam que a eleição de fato se realizasse, e por isso defende a continuidade da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu que haverá eleição no estado do Amazonas e com a cassação do Zé Melo. Ou seja, nós temos um conflito gravíssimo nos tribunais superiores, porque 3 segmentos políticos e jurídicos do nosso estado estão brigando, conflitando para saber quem fica com o poder. 6 dos 9 candidatos foram hoje ao TRE para uma reunião com o presidente do tribunal, a fim de confirmar a decisão vinda de Brasília, já que o período de realização da campanha foi interrompido. O tribunal reuniu para considerar a possibilidade de manutenção ainda do prazo atual, da feita que há registros de situações similares, né, em que prosseguiu-se o processo eleitoral com impugnações sobrestadas. Se a gente analisa, a campanha seria de 45 dias, uma semana foi subtraída, né, nesse período, subtraída. Então, acho que é justo, no máximo, uma semana, para poder também o próprio tribunal adequar os seus prazos de recurso, etc. O povo do Amazonas tem o direito de escolher o governador para o mandato interino. Nós tivemos uma proatividade muito grande nesse processo, apresentamos 2 recursos, um mandato de segurança e especialmente um agravo regimental. Fomos a primeira coligação a apresentar um agravo regimental. A decisão foi correta do ministro Celso de Mello e nós vamos agora para uma eleição. Não tem que adiar essa eleição. Nós entendemos que os prazos devem ser mantidos. O maior prejuízo nessa história toda não é para os candidatos. O maior prejuízo é para o povo do estado do Amazonas, que vive uma das maiores crises da sua história, agravado por um momento de instabilidade jurídica, institucional e política. Nós entendemos que a eleição deve ser direta e que o povo do Amazonas deve, de forma legítima e soberana, escolher o seu próximo governador. Nós ficamos felizes com a manutenção da eleição direta. Nós entendemos que a sociedade que está aí do outro lado é quem tem o direito de eleger o novo governador do estado do Amazonas. No entanto,
achamos um excesso por parte do Tribunal Regional Eleitoral de querer adiar essas eleições para o próximo dia 3 de setembro. O que a população quer é que isso seja resolvido o mais rápido possível. A gente vê com bons olhos, né, toda essa reviravolta que teve, porque nos dá a oportunidade, né, de concorrer e dá oportunidade para o cidadão, porque é direito do cidadão eleger o seu governador, né? O Amazonas já sofreu muito, né, com um governo muito distante. Então essa é a oportunidade que o povo do estado do Amazonas tem para decidir os novos rumos, né, e o seu novo governador. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, com a nova decisão do STF, os trabalhos para a realização do pleito suplementar ao governo do estado retornaram à normalidade, sem falar do calendário eleitoral, que prevê a votação para o dia 6 de agosto. A eleição será mantida. A nossa preocupação era com relação ao julgamento das impugnações, porque com essa suspensão de 8 dias, isso vai atrasar esses julgamentos. Mas os membros do TRE já se dispuseram a trabalhar com toda a nossa força de trabalho que nós temos para dar conta dessas impugnações, julgar dentro do possível aqueles que derem para julgar. Recebemos o apoio agora do TSE para que a gente continue com o nosso planejamento e as situações que surgirem, o pleno do tribunal irá decidir. O governador interino, que está no cargo desde a saída de José Melo, disse que vai acatar qualquer decisão da justiça. Com relação à eleição, eu cumpro aquilo que for determinado pela justiça, eu estou pronto, eu tenho sempre falado que eu estou pronto para voltar para a Assembleia, eu não sou candidato, o povo que escolha, e aquilo que a justiça determinar, aquilo que a justiça decidir, eu irei acatar e irei cumprir. Com o calendário eleitoral mantido, a propaganda no rádio e na televisão começa na próxima semana. Olha, eu quero agradecer ao Menezes, né? Muito boa. O Ronaldo. Pois é, o sobrenome dele é Menezes. O Ronaldo Menezes está vindo agora aí fazendo uma matéria muito boa, extremamente explicativa essa matéria. E para você ter uma ideia, como muito bem você ouviu aí na matéria da Band, que não é uma incerteza apenas jurídica, não. Para você ter uma ideia, a população também não sabe o que pode acontecer amanhã. Os próprios políticos estão numa incerteza. Você sabia disso? Porque, deixa eu te explicar, quando saiu a decisão que as eleições deveriam voltar agora, para o dia 6, aí o TRE pensou em adiar a eleição uma semana depois. E aí os candidatos todos foram até lá o TRE, pressionaram para que a eleição permanecesse no mesmo prazo, na mesma data marcada, que seria no primeiro domingo de agosto, né, dia 6 de agosto. Agora, na sexta-feira, já alguns candidatos queriam que a votação fosse adiada uma semana depois. Então, é preciso que... se os próprios candidatos já estão aí, alguns deles já estão indecisos, você imagina o judiciário como é que tá. Mas é importante, hein? Olha, você precisa entender que essa decisão, ela pode não ser definitiva, como você muito viu na matéria. Ou seja, até o final desse pleito aí, muita coisa pode rolar. Porque você viu que ainda existe algumas petições, existem algumas ações pedindo a eleição indireta. Eleição indireta. Existe muita gente batendo forte nisso que ainda possa acontecer eleição indireta. Quem quer eleição indireta, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, alega, entre suas alegações, eu acho que a mais forte seria a questão de economia, né? Ou seja, não seria preciso gastar os 18 milhões, ou que já deveria passar os 18 milhões para fazer essa eleição. Isso seria o mais forte. Eu, particularmente, desde o início, você que acompanha a gente aqui na Band, eu falei que dificilmente a justiça queira eleição indireta. Não que seja ilegal ou legal, porque a questão do mérito cabe ao STF julgar, né? Não cabe a gente julgar o mérito dessa questão, se é legal ou não. A questão é mais social mesmo. A população, o Brasil vive um momento muito delicado com a política, e você dar a oportunidade de o povo, do cidadão, de ele ir lá e escolher o seu candidato, isso dá mais veracidade, isso dá mais liberdade, isso dá mais crédito para o judiciário. E na própria decisão também do presidente do TSE, que é o ministro Gilmar Mendes, quando ele disse que deveria sim, deveria vir eleições, ele que concordou que as eleições deveriam ser no dia 6 de agosto, né? Então eu acho difícil, de uma hora para outra, ele voltar atrás e dizer, não, tem que ser eleição indireta. Eu só sei que muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Cada um tem que fazer a sua parte. 12 horas e 38 minutos, vamos ao intervalo comercial, que daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, são 12 horas e 39 minutos, 12h39, não perca o seu compromisso, mas a gente sabe que até às 10 para as 13 o seu compromisso é com a informação, a notícia aqui na nossa Band Amazonas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você da capital, você de Manaus, a você do interior. E não esqueça, hein, toda a programação da emissora mais popular está a um dedo aí, a um clique. É só você acessar o youtube.com/Band Amazonas e você vai poder assistir toda a programação da Band quantas vezes você quiser. O mais importante ainda, e eu quero inclusive agradecer que tem muita gente que vai lá no YouTube, no canal da Band, assiste o programa, exija seus direitos, comenta e compartilha, né? Hoje a gente está presente não só na capital, no estado, mas em todo o estado do Amazonas, mas no Brasil e fora dele, graças aí às nossas redes sociais. Eu quero lembrar também que eu tenho o meu site de notícias, de informações, que é o marcossabadim.com.br. Nós temos aí o Twitter, que é Sabadim Oficial, o Instagram, Marcos Sabadim, e a fanpage aí no facebook.com/Marcos Sabadim Oficial. Então são inúmeras ferramentas para você, é claro, estar sempre aqui, ó, conectado com a gente 24 horas por dia. 20 minutinhos para as 13 horas. Olha, está cada vez comum, né, encontrar ruas, bairros e espaços públicos com nomes de pessoas vivas. Bairros, pontes e hospitais, você já vê por aí, não é verdade? Como forma, isso é claro, eles alegam que é uma forma de homenagear as pessoas. Só que uma recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas determina que Estado e município troquem esses nomes porque é contra a lei. E há muito tempo a gente vem falando que isso é contra a lei. Coloca na tela a matéria aqui para mim. Não é difícil encontrar pela cidade nomes de personalidades em prédios de repartições públicas, ruas e até bairros. Só que se o homenageado ainda estiver vivo, a prática contraria a lei brasileira. Em Manaus, por exemplo, podemos citar a Arena Amadeu Teixeira, o Centro Cultural Tiago de Melo e o Hospital Delfina Aziz na zona norte da cidade. Esta semana, o Ministério Público Federal no Amazonas expediu uma recomendação para o Estado e município para alterar a nomenclatura desses locais por ilegalidade, pelo principal motivo. A proibição de utilização de nomes de pessoas vivas em bens públicos já é prevista na Lei Federal 6.454 de 1977, por se tratar de impessoalidade. É um princípio previsto na nossa Constituição, que em síntese diz que o gestor público ele não pode favorecer nenhum amigo ou desfavorecer nenhum inimigo, tem que tratar todos de forma exatamente igual e não pode usar a máquina pública para essa finalidade. Inicialmente essa lei é uma lei federal que prevê essa obrigação aos bens públicos federais, porém no caso de estados e municípios que recebem verbas públicas oriundas da União, ou seja, verbas federais, elas também têm a obrigação de cumprir essa regra. Segundo o MPF, há um prazo para que a medida seja acatada. O Ministério Público recomendou que no prazo de 30 dias fossem tomadas medidas tendentes à alteração desses nomes. A mudança ela é feita geralmente através de um projeto de lei, pode ser que em alguns casos através de decreto ou portaria, enfim. Vamos esperar no prazo de 30 dias que a Prefeitura e o Estado do Amazonas respondam quais providências estão sendo tomadas, né? E obviamente a gente vai aguardar durante um prazo razoável. Caso a solicitação não seja cumprida pelos gestores, o MPF irá tomar as providências cabíveis. Será avaliada inicialmente a responsabilidade de cada um dos gestores, tanto do prefeito quanto do governador, mas a situação em si ela também pode ser judicializada para fins de que a Justiça determine a alteração desses nomes. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, recentemente o Supremo Tribunal em Brasília, como o Conselho Nacional de Justiça, já se manifestaram em definitivo sobre a mesma questão a respeito de designação dos bens nomeados. Olha, a gente espera que seja feito isso o mais rápido possível, inclusive tanto a Prefeitura de Manaus como também o governo do estado já se pronunciaram a respeito, já estamos fazendo um estudo já para que haja as mudanças. Agora, a gente fica analisando as coisas, né? A gente sabe que é ilegal, muitas das vezes passa disso, muitas das vezes passa da ilegalidade, chega a ser até imoral. Porque as pessoas, principalmente quem está no mundo político, deveria trabalhar para o próximo, para a comunidade, para o cidadão e não para benefício próprio.
Eu nunca gostei disso daí, a gente sempre bateu forte, graças a Deus, demorou, mas pelo menos veio aí uma resposta da justiça. Eu sempre falo aqui que a justiça brasileira, ela tarda, mas não falha, é morosa, demora, mas aí saiu. E que bom, né? Mais uma vez a gente ratifica aqui. Tanto a Prefeitura de Manaus como também o Governo do Estado já se pronunciaram que vão acatar aí as medidas do Ministério Público Federal. E não é só aqui também, tem muito no interior também, muito prefeito de interior aí que já homenageou a família inteira, meu amigo. Olha, desses 61 municípios aí, eu posso falar que eu conheço uns 45 municípios. E o que tem de escola lá do município, até posto de saúde, rua, de pessoas vivas, para homenagear a família inteira, é impressionante. Então vamos lá, o município aí, você que está assistindo a gente aí, você que é cidadão de determinado município, porque a Band está para mais de 23 municípios no estado do Amazonas. Então se você sabe aí que tem nome de uma rua, de um bairro, de alguma pessoa que ainda está viva, mas entre em contato aí com a justiça, senão entre em contato aqui com a Band que a gente manda lá a documentação para o Ministério Público Federal. É só que começar a criar vergonha na cara, hein, gente? É brincadeira, uma coisa dessa. Tem tantos problemas sérios pra gente resolver e aí a justiça ainda precisa ficar resolvendo situações como essa, simplesmente porque tem pessoas, né, administradores que já passaram por aí que não têm o bom senso. Essa que é a grande verdade. 12 horas e 48 minutos, o Ministério Público do Estado apresentou hoje um plano estratégico que visa, aliás, foi sexta-feira isso, ele visa melhorias, né? O esforço dos serviços prestados à sociedade para os próximos 10 anos. É muito importante isso para a população do estado do Amazonas. Vamos ver a matéria aqui na tela. O documento tem 60 páginas com diversos segmentos a serem executados. Para traçar as metas, foi feito um mapa com um conjunto de propostas dividido em 4 principais estratégias: sociedade, processos internos, pessoas, tecnologias e infraestrutura e orçamento. O plano elaborado durante 6 meses tem caráter institucional. Inclui cerca de 250 iniciativas para alcançar 20 objetivos macros estratégicos, que visam a melhoria dos serviços prestados à sociedade dos próximos 10 anos. Desse conjunto de discussões, que nasceram mais de em torno de 120 proposições de tema, nós fizemos um segundo exame e descemos para 30 e por fim ficamos com 12 grandes questões que deveriam orientar a nossa busca por informações mais detalhadas. Esse plano tem um impacto para o público, por isso foram ouvidos professores, doutores e corte em geral para elaborar todo o documento. A ideia é modular e identificar os principais pontos a serem executados pelo MP para atender às normas e vigências legais a serem executadas de forma clara e coerente. E nós esperamos que, como é o objetivo maior da função do Ministério Público, oferecer à sociedade, contribuir para que a sociedade tenha mais paz, mais segurança. Durante a execução, o MP vai monitorar os planos a cada bimestre, semestre e anual, para que cada objetivo seja concluído em médio e longo prazo. Muito bem, parabéns aí ao Ministério Público do Estado, que tem um trabalho ímpar, né? Em todo o estado do Amazonas, que inclusive também tem uma presença muito boa no interior. Olha, já são 12 horas e 51 minutos, coloca na tela aqui o Band Cidade. Tá aqui, ó, não esqueça que todos os dias, às 10 para as 7 da noite, você tem um encontro aqui com o melhor da notícia, com a informação, que é o Band Cidade. E é claro, a gente aproveita aqui e traz alguns destaques que você vai conferir logo mais. Entre eles, hoje a Câmara Municipal de Manaus retoma aí as suas atividades. É isso mesmo, algumas audiências importantes estão em pauta. Dentre elas, é sobre a privatização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Outro importante tema que vai ser abordado logo mais no nosso Band Cidade, que é o Festival Folclórico, né? CSU, é o 37º Festival Folclórico do Centro Social Urbano CSU, do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Começou na última sexta-feira, dia 7 de julho. Segundo a Associação dos Moradores do Conjunto Castelo Branco, mais de 120 danças se apresentarão durante as 34 noites de Festival Folclórico. Mais um grande destaque, hein? O Princesa dos Solimões recebeu em Manacapuru o Gurupi do jogo
jogo Tocantins aí no jogo mata-mata, não é isso? Pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os resultados dos 2 jogos você confere hoje, tá bom? No nosso jornal aí, o nosso Band Cidade. Essas e outras notícias logo mais 10 para as 7 da noite no Band Cidade. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Continue com a emissora mais popular. Amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estarei de volta às 12h12, hein? Amanhã começa o horário eleitoral gratuito. Então, de olho na tela, de olho na Band.